Olá, boa tarde. No Brasil, mais de 1,5 milhão de procedimentos estéticos são feitos todos os anos. No entanto, a procura por clínicas clandestinas e a incidência de erros médicos apontam para a importância da busca por profissionais sérios e capacitados, as quais os direitos dos pacientes quando são vítimas de erros nos procedimentos. É o que você vai saber na edição de hoje do Jornal da Justiça. Esse é apenas um dos destaques, vamos aos demais. Conselho Nacional de Justiça realiza audiência pública para debater a regulamentação do trabalho remoto para a magistratura. De acordo com o presidente Fux, o emprego da tecnologia não apenas elevou a produtividade dos magistrados, como também reduziu as despesas dos tribunais. Caso Prevente Sênior, força-tarefa do Ministério Público de São Paulo, houve nesta semana depoimentos de pacientes e de parentes de mortos por Covid. E ainda, a Justiça Militar começa a julgar acusados pelas mortes de músico e catador de recicláveis em Guadalupe, no Rio de Janeiro. O Conselho Nacional de Justiça promoveu nessa manhã uma audiência pública para debater a regulamentação de trabalho, de teletrabalho dos magistrados. A ideia é encontrar meios de conciliar o retorno ao trabalho presencial às atividades remotas. Na abertura do evento, o presidente do Conselho Nacional de Justiça e da Suprema Corte, ministro Luiz Fux, se solidarizou com as famílias das mais de 600 mil vítimas da pandemia. O ministro lembrou que, neste momento de isolamento social, foi preciso reinventar os fluxos de trabalho para impedir a paralisação do judiciário. O CNJ, enquanto órgão central de gestão e planejamento do Poder Judiciário, ele promoveu diversas medidas de acesso à justiça no contexto pandêmico, dentre outros, o juízo 100% digital, balcão virtual e o programa Justiça 4.0. De acordo com o relatório da Justiça em Números de 2020, quase 97% dos processos no judiciário já tramitam em formato eletrônico. Dados do CNJ revelam ainda que no ano passado foram realizadas mais de 366 mil videoconferências. De acordo com o presidente Fux, o emprego da tecnologia não apenas elevou a produtividade dos magistrados, como também reduziu as despesas dos tribunais. O presidente do Conselho Federal da OAB, Felipe Santa Cruz, reconheceu que a implantação de novas ferramentas tecnológicas trouxe mais celeridade, economia e melhoria na prestação dos serviços no judiciário. Entretanto, ponderou que a lei orgânica da magistratura não disciplina o teletrabalho de forma ilimitada para a categoria e entende que é preciso encontrar um ponto de equilíbrio que preserve avanços tecnológicos de um lado e assegure a defesa dos direitos e liberdades essenciais de outro. Pode o judiciário ser considerado um mero serviço a ponto de prescindir da presença de um pacificador social? Pode tudo ser virtualizado? O atendimento, as audiências criminais, as audiências do trabalho, muitas vezes diante de trabalhadores de pouca ou nenhuma formação acadêmica, as audiências de custódia, o tribunal do júri. Pode o Brasil ser um país de bares abertos e fóruns fechados? O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil trouxe observações que essa audiência há de levar em consideração para que nós possamos elaborar algo que seja satisfatório não só à população, mas principalmente aos advogados em geral. E o ministro Luiz Fux também deu uma aula hoje de manhã sobre processo de licitação e contratos. A palestra online foi promovida pelo Instituto Brasileiro de Capacitação Jurídica. A nova lei de licitações, aprovada pelo Congresso, entrou em vigor em 1º de abril. O marco legal trouxe mudanças expressivas nos processos de contratações públicas, buscando mais transparência nos procedimentos.
Uma das principais mudanças é que todo o processo licitatório precisa ser publicado no portal da transparência. Para o ministro Luiz Fux, a novidade atende aos anseios da sociedade porque permite que as instituições combatam ativamente a corrupção e o enriquecimento ilícito das empresas que participam de licitações. O combate à corrupção, inclusive, é um dos eixos prioritários da gestão do ministro Luiz Fux à frente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. O ministro lembrou ainda que a nova lei de licitações traz instrumentos que permitem que o cidadão saiba os riscos e os impactos do contrato que vai ser assinado, além de garantir eficiência e retorno econômico ao poder público. Também participaram da aula os ministros Antônio Saldanha e Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça. E hoje tem sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. As informações da pauta de julgamentos agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A pauta de hoje está repleta de temas de singular importância para a sociedade. O primeiro item é a ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde contra a lei que autoriza a produção, a comercialização e o consumo dos anorexígenos, como, por exemplo, a sibutramina e a anfepramona. O principal argumento é a ineficácia desses medicamentos e os efeitos maléficos que podem causar à saúde. Na sessão de hoje, o ministro Luiz Fux pode apresentar o seu voto na ação que discute a reforma trabalhista. Um dos questionamentos é a regra que estabelece a necessidade de pagamento de honorários periciais e advocatícios pela parte derrotada, mesmo que ela tenha sido beneficiária da justiça gratuita. Também é alvo da ação direta de inconstitucionalidade o pagamento de custas pelo beneficiário da justiça gratuita que faltar injustificadamente à audiência de julgamento. Os ministros podem ainda concluir a análise da ação apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra a Emenda Constitucional 86 de 2015, que ficou conhecida como a Emenda do Orçamento Impositivo, que trata de cortes orçamentários na área de saúde. De acordo com a ação, as mudanças são prejudiciais ao financiamento do Sistema Único de Saúde. O recurso, que discute o dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade, também está na pauta. O caso concreto é do município de Criciúma, em Santa Catarina, que foi obrigado, por decisão judicial, a fornecer vaga no ensino infantil. A decisão do STF sobre esse assunto interessa ao sistema de ensino no Brasil e deverá ser seguida por todo o Poder Judiciário em casos semelhantes. E como você já sabe, a sessão plenária do STF começa logo mais, às 14h. E tem transmissão ao vivo pela TV Justiça e também pelo canal do STF no YouTube. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal vai julgar em sessão virtual, entre os dias 22 de outubro e 3 de novembro, um recurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, em uma ação que questiona dispositivo do regimento da Corte, que embasou a abertura do inquérito que apura notícias falsas e ameaças ao Supremo. E no mesmo período, o plenário do STF, também em sessão virtual, deve analisar o recurso da CPI da pandemia, que pede a suspensão de inquérito aberto pela Polícia Federal para apurar um suposto vazamento de documentos sigilosos no âmbito da comissão. O relator ministro Edson Fachin rejeitou o pedido por entender que a Polícia Federal atuou dentro de seus limites ao observar a necessidade de autorização do Supremo para a instauração de investigação contra parlamentar federal. A CPI, por sua vez, apresentou um agravo, um recurso, que será analisado pelo colegiado. E a força-tarefa do Ministério Público de São Paulo, que investiga o caso Prevent Senior, vai ouvir ainda nesta semana depoimentos de pacientes e de parentes de mortos pela Covid-19. Quem tem as informações ao vivo e conversa com a gente agora é a repórter Manuela Rolim. Olá, Manu, muito boa tarde para você. Oi, Rafa, boa tarde para você também, boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, Rafa, ao todo, o Ministério Público de São Paulo pretende ouvir 21 pacientes ou familiares de pessoas vítimas da Covid-19 que passaram pela Prevent Senior e teriam recebido medicamentos sem eficácia comprovada contra a doença, o chamado kit Covid. Os depoimentos estão previstos para acontecer amanhã e na sexta-feira. Além disso, mais 4 médicos, no mínimo, também devem ser ouvidos.
ouvidos. As audiências podem ser virtuais ou presenciais. Entre os depoentes está ainda o advogado Tadeu Frederico de Andrade, de 65 anos, que esteve na CPI da pandemia no Senado. Ele também foi diagnosticado com Covid-19 e foi paciente da rede. A Prevent Senior é investigada pelo Ministério Público de São Paulo e também pela Polícia Civil. A empresa é suspeita de ter cometido pelo menos 3 crimes desde o início da crise sanitária. São eles: homicídio, falsidade ideológica e omissão de notificação de doença obrigatória às autoridades. Até o momento, já foram ouvidos 6 familiares de pacientes que passaram pela rede. Rafa? Obrigada, Manu, pelas informações mais uma vez. E você vai ver a seguir erros em procedimentos estéticos. O que diz a legislação sobre o assunto? Isso é tema para o próximo bloco. Eu te espero. Até já. A Constituição é fruto da organização e da luta popular que a fez ser cidadã após um período ditatorial no Brasil. Em razão disso, é fundamental para sua materialização que o povo se mantenha permanentemente organizado e articulado. O Brasil é um dos países que mais realiza cirurgias plásticas e procedimentos estéticos do mundo. Essa realidade, porém, traz algumas preocupações, como a procura por profissionais sem qualificação e a incidência de erros médicos. No Brasil, mais de 1,5 milhão de procedimentos estéticos são feitos todos os anos, segundo dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Entre as áreas médicas mais buscadas está a da dermatologia. Os procedimentos estéticos mais procurados hoje em dia no consultório dermatológico são aqueles para rejuvenescimento, para prevenção do envelhecimento, né? Então, os principais atualmente são a aplicação de toxina botulínica, de preenchimentos com ácido hialurônico injetáveis, bioestimuladores injetáveis de colágeno para tratamento de flacidez e também os tratamentos a laser. A grande quantidade de procedimentos estéticos realizados pelos brasileiros acende um alerta para um problema: a procura por clínicas clandestinas e quase sempre mais viáveis financeiramente e a incidência de erros médicos. Essa realidade demonstra a importância da busca por profissionais sérios e capacitados. É extremamente importante que o paciente que deseja realizar tratamentos estéticos procure um profissional capacitado, que é o médico dermatologista ou cirurgião plástico, justamente porque todos esses procedimentos têm um risco inerente a eles, né? O profissional ele deve estar sempre atualizado na técnica, capacitado, tem que ter uma experiência para a aplicação desses tratamentos, mas mesmo assim sempre existe um risco. Muitos procedimentos que dão errado vão parar na justiça. Recentemente, no Distrito Federal, uma clínica de estética foi condenada a pagar o valor de R$ 3.160 por danos morais e materiais para uma cliente que ficou com a boca torta após ser submetida a uma aplicação de toxina botulínica. Em casos assim, a recomendação é sempre procurar os direitos do consumidor. O Código de Defesa do Consumidor assegura que é direito do cliente ser protegido e avisado a respeito dos produtos ou serviços que podem oferecer riscos à saúde e à segurança. O Código Civil também oferece essa proteção. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o promotor de Justiça de Direito do Consumidor de Minas Gerais, Fernando Martins. Seja bem-vindo, doutor Fernando. Boa tarde. Boa tarde. Excelente estar com vocês no canal do TV Justiça. Que bom, o prazer é todo nosso. Bom, falando sobre o ponto de vista jurídico, quais são as obrigações de cirurgias estéticas e daquelas reparadoras? Devo deixar bem claro que isso se trata de uma relação contratual. A relação médico-paciente, para esses casos, é uma relação de cunho de natureza contratual e embute uma obrigação de fazer, ou seja, a prestação de um serviço. Nesse caso, nós temos inúmeros deveres aí das partes, né?
vamos dizer, do paciente é dar todas as informações a respeito de sua saúde, mas também é importante verificar que o profissional médico ele tem deveres de informação e deveres de esclarecimento. Isso é muito importante por parte do médico, ele informar todas as consequências do ato cirúrgico, né? Esclarecer, falar das consequências do ato cirúrgico. Entre os outros deveres dos médicos também, nós temos os deveres de técnica e perícia e um dever geral, que nós chamamos de dever geral de cuidado e de diligência. Então, justamente a ofensa a esses deveres que se leva aí à famosa culpa médica. Promotor, às vezes o médico fala assim, assina essa documentação aqui, porque se der alguma coisa errada, né, você está ciente, eu te expliquei. Esse documento, ele é legal? Se trata da busca de um consentimento esclarecido, só que o modo como que ele está sendo feito, ele não vai se portar ao final como um termo de consentimento esclarecido. Porque, na realidade, o médico, o profissional, a secretária do médico está buscando o consentimento do consumidor. Mas, em rigor, ele não está esclarecendo os direitos e os deveres de ambas as partes. Então, isso é necessário. O artigo 46 do Código de Defesa do Consumidor retrata desse consentimento esclarecido, inclusive retira a força obrigatória do contrato para o consumidor e fixa a força obrigatória para o fornecedor, no caso, o médico. Então, o consentimento esclarecido é aquele que está envolto a um vínculo, mas esse vínculo está ligado aos deveres de informação. Eu ia justamente perguntar ao senhor sobre essa questão de direitos e garantias. Estão previstos no Código de Defesa do Consumidor e no Código Civil também? E quais situações? Sim. Na responsabilidade civil médica, no Código Civil, nós estamos ligados a uma construção toda de obrigação de meios e resultados. É uma construção até bizantina, mas até hoje aplicada pelos tribunais. Até porque no artigo 951 do Código Civil nós temos a responsabilidade civil ali por imperícia. Mas no Código de Defesa do Consumidor nós temos a responsabilidade civil nas relações de consumo, seria uma responsabilidade civil voltada ao fato do serviço, em que o ônus da prova é invertido. É invertido como? Né? É o médico que tem que provar que não há culpa da parte dele, né? Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor prestigiou a responsabilidade subjetiva do profissional médico, né? Mas, ao mesmo tempo, inverteu o ônus da prova. É o médico que tem que comprovar que da parte dele não houve culpa e muito menos a infração àqueles deveres que eu disse no início, né? Que é o dever de perícia, o dever de informação, o dever de esclarecimento, o dever de técnica. Doutor Fernando, os números são surpreendentes, né? Porque o Brasil, mais de 1,5 milhão de procedimentos estéticos aqui no país são feitos todos os anos. Como é que vem sendo a atuação do Ministério Público? Vocês recebem casos como esses? Não muitos, mas recebemos, né? E nesses casos, o que é que nós fazemos? Né? Nós pedimos todos os prontuários, isso é importante, encaminhamos esse prontuário para a Central Médica da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, né? Que vai avaliar ali se houve o cumprimento desses deveres de acordo com o prontuário, né? Uhum. E chegando aqui à conclusão médica, se ela indicar que houve culpa do médico, nós tentamos aqui, inicialmente, fazer uma conciliação. Caso isso seja impossível, nós instauramos, através do PROCON estadual, que ele tem prerrogativas administrativas, processos administrativos sancionatórios em face do médico. Devemos lembrar também que a responsabilidade não fica também só presa na pessoa do profissional médico, né? Aí nós temos também as clínicas e até hospitais que respondem objetivamente a partir dessa situação lesiva. E o consumidor, o paciente, só para a gente finalizar, também precisa ter atenção redobrada, né? Procurar profissionais qualificados, porque também depois não adianta bater no Poder Judiciário, nem ir lá na porta do Ministério Público, reclamar, se não teve aquela atenção na hora de procurar o serviço, né, promotor? Sim, é essencial. No início da notícia que nos chama para essa entrevista, ficou claro que algumas clínicas aí elas estão atuando de forma irregular. Essa questão toda está ligada, inclusive, a questões criminais, né? E isso deve ser apurado pelo Ministério Público. Às vezes, ele recebendo uma denúncia ou uma reclamação por parte do consumidor, é necessário verificar aí se não há aí um rompimento de critérios legais para o ofício dessa atividade, né? Em caso em que nós estaríamos diante de crimes. E é sempre bom também levar em consideração o trabalho das vigilâncias sanitárias, que podem muito ajudar na verificação da qualidade dessa prestação de serviço.
Ok, promotor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Fernando Martins, que fala com a gente direto de Minas Gerais. Boa tarde, até a próxima. Boa tarde, muito obrigado. E você vai ver a seguir, Justiça Militar começa a julgar acusados pelas mortes de músico e catador de recicláveis em Guadalupe, no Rio de Janeiro. Voltamos em instantes. A Constituição Federal representa a lei maior, a lei máxima do nosso país. Contra ela não pode haver lei federal, lei estadual, lei municipal, nem qualquer outro mecanismo legislativo. A mulher do músico Evaldo Rosa dos Santos, que foi morto em abril de 2019 durante uma operação militar no Rio de Janeiro, passou mal hoje durante a abertura do julgamento na Justiça Militar. Luciana dos Santos precisou de atendimento médico e deixou a sala de audiências por alguns minutos. O julgamento dos 12 militares do Exército denunciados pela morte do músico e do catador de recicláveis Luciano Macedo começou hoje às 9h15 da manhã com a leitura da denúncia pelo oficial de justiça. Logo em seguida foram feitas as sustentações do Ministério Público e da Defesa. Os 12 militares respondem pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio e por omissão de socorro. Em abril de 2019, eles atingiram o carro do músico com 62 disparos de fuzis e pistolas durante uma operação na Vila Militar em Guadalupe, zona oeste do Rio de Janeiro. O artista morreu na hora. A mulher de Evaldo, Luciana dos Santos, estava no carro. O catador de recicláveis, Luciano Macedo, que tentou ajudar a família, também foi atingido pelos disparos e morreu no hospital. 5 integrantes do Conselho Especial de Justiça serão os responsáveis pelo julgamento. E a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é incabível a realização de interrogatório virtual de réu foragido. O colegiado, por unanimidade, denegou habeas corpus impetrado por um réu que alegou nulidade do processo por falta de interrogatório após o indeferimento de sua inquirição de forma virtual enquanto estava foragido. O réu teve a prisão preventiva decretada ainda durante o inquérito sob acusação de latrocínio e associação criminosa. Além da nulidade, a defesa requeriu a revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, afirmando que a audiência de instrução e julgamento, quando o réu já estava preso, teve de ser desmarcada por 3 vezes por falta de transporte. Em petição na qual comunicou a prisão do acusado durante a tramitação do habeas corpus, a defesa alegou que o ato seria ilegal devido à não realização de audiência de custódia. O relator do habeas corpus no STJ, ministro Sebastião Reis Júnior, observou, entre outras coisas, que não se aplica ao caso analisado o artigo 220 do Código de Processo Penal, que estabelece que pessoas impossibilitadas por enfermidade ou velhice sejam inquiridas onde estiverem, pois, como destacado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, isso significaria premiar a condição de foragido. Sobre o excesso de prazo, o relator disse que o TJ de São Paulo considerou justificada a remarcação de audiências e afastou a alegada desídia do juízo de 1º grau. Ao negar o habeas corpus, Sebastião Reis Júnior observou ainda que as alegações de nulidade da prisão por falta da audiência de custódia devem ser suscitadas em autos próprios perante o juízo competente. O Conselho da Justiça Federal divulgou o caderno com enunciados aprovados na Jornada Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios. O caderno compreende 142 enunciados aprovados durante a 2ª edição da Jornada Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios, realizada em agosto deste ano. O evento foi realizado pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados e Coordenadoria dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão e Paulo de Tarso Sanseverino. Na ocasião, o presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal destacou a importância do evento e da consequente aprovação dos enunciados. A possibilidade de solução de litígios por meio da conciliação, negociação,
mediação e arbitragem é fundamental para a nossa sociedade e ao pleno exercício da cidadania. Os enunciados foram aprovados por comissões temáticas formadas por diversos especialistas que participaram da jornada. Das 142 proposições, 20 dizem respeito a novas formas de solução de conflitos e novas tecnologias, 26 estão relacionadas à arbitragem, 25 à desjudicialização e 71 envolvem a mediação. Para acessar o caderno, é só acessar o site cjf.jus.br na área Centro de Estudos Judiciários, Publicações, Jornadas, Enunciados e clicar na aba Prevenção e Solução Extrajudicial de Litígios. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente tarde para vocês. Temos um encontro marcado amanhã. Eu te espero. Tchau, tchau.